durante esse evento é pensar a consciência histórica. O que é consciência histórica? Eu acho que a Maria Auxiliadora Schmidt, ontem à noite, na palestra de abertura, embora ela não tenha se dedicado a discutir o conceito de cultura histórica, mas ela fez um entrelaçamento muito interessante da obra de Freire com Hilsen. Hilsen, que é o grande pensador, o grande objeto de pesquisa da Maria Auxiliadora. E aí ontem eu assisti a palestra dela, mas aí muito tumultuado, problema de internet, e hoje, logo nas primeiras horas do dia, eu comecei a ouvir novamente o que a professora disse, o que a professora falou durante a palestra de abertura do evento. E uma coisa me chama muita atenção quando ela fala, como primeiro ponto, como eu conheci Paulo Freire. E isso é fundamental, por quê? E aí eu já estive conversando um pouco com a monitora da turma, a monitora do minicurso, e aí ela falou que a maioria de vocês, a maioria dos participantes do minicurso são alunos de PIBIB, alunos da graduação. Eu já passei por esses momentos durante minha graduação. Eu fui aluno de PIBIB, fui aluno de PIBIC, fui aluno de extensão. Eu só não fui aluno de residência pedagógica, porque na época não tinha esse programa na universidade. Mas todos os caminhos possíveis dentro da academia eu trilhei. E eu sempre tive uma lição muito importante de uma professora minha, chamada Marta Lúcia de Araújo, hoje ela é uma professora aposentada, e Marta Lúcia chamava muita atenção para a nossa relação com os autores que nós discutimos, que ela deve ser uma relação também de afeto, uma relação também de diálogo e de amor, por que não uma relação de amor com os nossos objetos de pesquisa e com os nossos autores com os quais nós travamos diálogo. E aí eu fico pensando nisso, por quê? Porque vocês estão prestes a iniciar uma monografia, vocês estão prestes a fazer os relatórios dos programas nos quais vocês estão inseridos, e é importante pensar isso, né? Que relação eu tenho com o meu autor? Que relação eu tenho com o meu objeto de pesquisa? E será que essa relação é uma relação conflituosa ou uma relação afetuosa? E aí eu achei muito bonito, e eu quero falar disso para chegar a um ponto onde a Maria Auxiliadora ela falou de como conhecer Paulo Freire. Né? Ela fala que conhecer Paulo Freire a partir dos ciclos de alfabetização promovidos pela Igreja Católica lá em Brasília. Isso no início, acho que na emergência do golpe de 64, né, quando nós tivemos determinados setores da Igreja Católica comprometidos em desafiar o sistema capitalista, desafiar a ideologia do regime militar, e isso fez parte da consciência histórica dela, ou seja, ela se forma a partir daquilo, ela se forma a partir daquela experiência que ela teve lá no ciclo de alfabetização da Igreja Católica em Brasília. E aí ela chama isso de experiência significativa. Há um filósofo espanhol chamado Jorge La Rosa. Jorge La Rosa ele é um estudioso da obra de Foucault, ele não é historiador, ele é da área da educação. Jorge La Rosa ele estuda a obra de Foucault e ele tem um conceito muito interessante. Um dos conceitos que eu acho mais importante do La Rosa é quando ele trabalha o conceito de experiência. Na academia, muitas vezes, nós estamos acostumados a trabalharmos e a pensarmos o conceito de experiência a partir da obra de Thompson, a partir da obra da história social inglesa, principalmente. E aí o Thompson diz, olha, a experiência, ela não é apenas um conceito do mercado, do campo do trabalho. A experiência é tudo aquilo que lhe atravessa, aquilo que deixa marcas em você e lhe transforma de alguma forma.
Então, de certa forma, experiência significativa é aquilo que nós temos contato, aquilo que nós vivemos em certo ponto e que possui a capacidade de nos transformar. Então, eu me sinto transformado pela obra dos autores que eu li. Eu me sinto transformado pela obra do Foucault, eu me sinto transformado pela obra do Valmir Luiz Albuquerque, que é colega aqui paraibano. E o outro ponto que ela fala é do entrelaçamento do Freire com o Hilsen, né? A questão das experiências, a questão da consciência histórica, que aí é aquilo que nós entendemos por história e e cada vez mais urgente falarmos em consciência histórica, porque nós vivemos um período também de negacionismos constantes. Fala-se hoje de que não houve ditadura militar, de que não houve escravidão, de que não houve holocausto. E aí os historiadores estão cada vez mais preocupados com isso, né? Preocupados com essa onda negacionista que nós vivemos. E aí nós temos um papel muito importante nesse sentido, enquanto historiadores, enquanto professores, porque cabe a nós que pesquisamos, que temos um compromisso social, esclarecermos determinados pontos. E nós estamos lutando o tempo todo com esses negacionismos. Há uma historiadora, ela é da Universidade Regional do Cariri, aqui no Ceará, que eu digo porque é aqui pertinho, certo? Na verdade, eu sou paraibano. A Sônia Menezes, e ela trabalha muito com essa problemática que nós vivemos, que são os negacionismos. E aí ela cita não só as fake news, mas ela cita também as obras que nós, historiadores, muitas vezes nos detemos tanto, né? O Narlock, por exemplo. O Narlock escreve absurdos, né? Mostra nos seus guias politicamente corretos que não houve escravidão no Brasil, que a escravidão foi algo positivo, que o próprio Zumbi dos Palmares possuía escravos, mas em nenhum momento ele apresenta uma documentação, em nenhum momento ele analisa isso historicamente, ele somente diz o que ele acha. E história não é achar, história é provar. Embora nós não vivamos mais no século XIX, sob a égide do positivismo, mas nós precisamos ter consciência de que a nossa pesquisa histórica, ela se dá mediante provas, ela se dá mediante a comprovação científica, metodológica, a qual nós submetemos nossos projetos de pesquisa, certo? Então, quando eu vi a chamada do evento, esse minicurso, na verdade, não foi pensado só por mim, né? Foi pensado pela professora Patrícia Aragão, que é da Universidade Estadual da Paraíba, mas, infelizmente, Patrícia ela vai participar de uma banca, de várias bancas, que serão durante toda a semana. E aí ela não vai poder participar. Então, vocês vão ter que me aturar durante os 3 dias, certo? Eu também quero que esse minicurso não seja um monólogo. Eu vi muita coisa interessante que a Beatriz falou, que muitos de vocês estão participando de PIBIC e programas como PIBIC e PIBID que dialogam com a temática de Paulo Freire. Então, vocês têm muito a me ensinar e a gente pode conversar, né? Vocês podem tirar as dúvidas de vocês sobre uma obra ou outra, sobre algum aspecto do método Paulo Freire. E aí, se eu não puder responder, se eu não souber responder naquele momento, eu vou fazer as anotações e durante a quinta e a sexta eu poderei responder a vocês, certo? Então, qualquer coisa só é vocês levantarem a mãozinha e falarem. Eu acho até melhor do que o chat, porque o chat muitas vezes interrompe, eu vou ter que fazer uma leitura disso. Então, nós não estamos aqui como um detentor do conhecimento e vocês como pessoas que vão só receber
essas informações. Até porque, se eu pensasse dessa forma, não haveria possibilidade de pensar um minicurso sobre Paulo Freire, porque Paulo Freire abominava essa ideia de que é a concepção de educação bancária, né? Que eu deposito o conhecimento na mente de vocês. Então, eu pretendo que a gente estabeleça um diálogo, né? Vamos conversando sobre o que podemos aprender a partir da obra de Paulo Freire. Então, como foi que eu conheci Paulo Freire? Eu fui aluno da professora Patrícia, e a professora Patrícia, o mestrado dela é em educação, ela é graduada em História, aliás, graduada, mestre em História e doutora em Educação. E sempre que nós tínhamos aula de prática pedagógica, de estágio supervisionado, ela falava muito de Paulo Freire. Muito, muito, muito. Isso lá em 2005, 2000 e até 2010, né? Até início de 2010, quando eu fiz minha graduação. E aí, Patrícia falava muito de Paulo Freire. Muito, citava muito, falava com uma paixão muito grande da obra dele, né? Falava, inclusive, dos momentos que teve contato com Paulo Freire, revelando a gente, né? Uma postura muito humana, muito humilde que ele tinha em dialogar com os professores, em caminhar no meio das pessoas. E aí eu fui produzindo um encantamento por Paulo Freire. Nesse momento foi muito importante uma experiência que eu tive na extensão universitária, onde nós trabalhávamos com crianças, com alunos do ensino fundamental 1 e 2, num quilombo chamado Caiana dos Crioulos, aqui na Paraíba, fica no município de Alagoa Grande. Então, Caiana era um município onde a gente visitava constantemente esse quilombo para acompanhar um projeto de extensão que nós tínhamos lá, que era um projeto de educação contextualizada. O que é uma educação contextualizada? É uma educação que parte do contexto social, cultural e político em que as pessoas estão inseridas, né? Então, nós tivemos esse diálogo muito forte, e aí foi nessa época que nós lemos esse livro aqui, né? Não sei se vocês conhecem, Pedagogia do Oprimido, né? A meu ver, ele é um dos livros mais importantes de Paulo Freire e um dos livros mais difíceis dele. Por quê? Em Pedagogia do Oprimido está presente não só o ideal freiriano de educação, eu acho que é onde ele desnuda, né, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha e aquilo que ele quer que seja a educação. Que é uma educação que se volte para as classes menos favorecidas, que elas se voltem para os oprimidos, para as pessoas que foram, de certa forma, engolidas pela crueldade do sistema capitalista em que nós vivemos. E aí é um livro muito militante. Em que sentido? No sentido de que Paulo Freire ele coloca ali e ele nos convida a romper com determinadas barreiras, com determinadas propostas que são, como é que eu poderia dizer, desafiadoras. Logo na capa, né, a epígrafe que Paulo Freire coloca no seu livro, ela é muito forte. Ela me chama a atenção pela potência da fala, pela potência discursiva que ela revela. A quem ele dedica esse livro? A quem Paulo Freire dedica a pedagogia do oprimido? Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim, descobrindo-se com eles, sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Isso é de uma força. Eu me arrepio todo quando eu leio esse trecho, né? Seja onde for, eu me arrepio muito quando eu vejo esse trecho. Até eu quero fazer um mural lá em casa para colocar ele.
porque é interessante. Paulo Freire dedica o seu livro aos esfarrapados. O que é o esfarrapado? É aquele que está desnudo, é aquele que está nu, não só do saber, objeto por excelência do pensamento freiriano, mas também daquele que está nu de comida, de bebida, de dignidade, de cidadania. E aí não é só essas pessoas. Ele dedica também sua obra àquelas pessoas que veem nessas pessoas uma militância, algo transformador. E se eu, enquanto educador, e como é que eu exerço a militância em prol dos oprimidos? Né? Na educação. Né? Nós somos, grande parte aqui, nós estamos numa semana de história, mas nós não podemos fugir nunca, e entendam bem isso. Nós, historiadores, não podemos fugir nunca de discutir e de pensar educação. Primeiro, porque ela é o princípio básico da cidadania. Eu tenho que pensar a educação para ter uma sociedade democrática, para ter uma sociedade livre e uma sociedade igualitária. E aí eu preciso sonhar isso não só para mim, para meus filhos, para minhas pessoas, mas também eu preciso sonhar isso para o mundo. Então, a educação ela se constitui como um sonho, não só meu, não só de vocês, mas um sonho de todos. E nisso, nós somos essas pessoas a quem Paulo Freire se refere. As pessoas que se esfarrapam, né? Que se descobrem enquanto agentes da transformação no mundo inteiro. E o próprio Paulo Freire fez isso. E eu acho muito interessante quando você dialoga com o autor, né? Seja com que autor for, mas que aquele autor, ele aquilo que o Michel Foucault chamava, né? De um militante autêntico. Ele escreve, ele propõe, ele dialoga com as fontes, dialoga com os métodos, com as metodologias, mas ao mesmo tempo ele se coloca na luta, ele se coloca no meio do povo. Não existe teoria sem prática, vai dizer o Paulo Freire em vários de seus textos. É impossível você só teorizar o mundo sem viver a prática. E não é a teoria que leva à prática, é a prática que leva à teoria. É a observação da sociedade, é a observação daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos, e experimentando tudo isso nos transforma. E aí nós temos uma educação, nós temos uma história bastante comprometida. Por que eu gosto do Paulo Freire? Porque aquilo que eu vejo em pedagogia do oprimido, e não só na pedagogia do oprimido, mas em vários de seus textos, eu sei que Paulo Freire viveu. Eu sei que é parte da vida dele. Eu sei que é uma coisa que ele experimentou e que ele pôde utilizar. Uma vez um colega meu da graduação, ele perguntou, fez uma pergunta bastante interessante, que eu respondi, eu acho que da forma correta, e passados um monte de tempo que eu saí da graduação, eu responderia da mesma forma. Ele perguntou: por que você ama Foucault? Por que você ama Michel Foucault? E eu disse a eles: porque Foucault nunca teorizou uma coisa sem viver. Por que Foucault falou da loucura em História da Loucura? Porque Foucault viveu experiências de quase loucuras. Tem um texto muito bonito do professor Durval Muniz, que aí depois eu queria muito que vocês, eu recomendo esse texto a todos os historiadores. Eu não sei quais são as linhas teóricas dos professores da Unesp, porque os professores das universidades de vocês, até porque não só tem gente da Unesp, que eu acredito, mas é um texto muito bonito, chamado Os Maus Costumes de Foucault.
Não sei se vocês trabalham com ele, depois eu queria ouvir vocês sobre isso. E é um mini curso que depois eu vou propor, eu posso até divulgar para vocês na Universidade do Estado da Paraíba, que vai ser, tá para sair agora a data, né? Eu já propus, né? Que é dialogar com Foucault. E Foucault falou da prisão porque Foucault vivia praticamente dentro das prisões, não como encarcerado, né, mas como uma pessoa preocupada em entender as condições dos presos na França. O livro Eu, Pierre Rivière, que degolei meu pai, meu irmão e minha mãe, não me lembro se é nessa sequência, né, mas é a experiência de um garoto, de um homem, né, que assassina toda a sua família. Foucault só escreve aquilo porque Foucault teve contato com várias pessoas, vários testemunhos, vários escritos de pessoas encarceradas. E isso só se deu porque ele militava junto ao GIP, que era o grupo de investigação das prisões. Né? Não só ele, mas o Jean-Paul Sartre e vários outros pensadores daquele momento na França. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos entender que um diálogo com os autores que nós travamos, ele precisa ser um diálogo onde a gente observe prática e teoria andando juntas. E aí, lá naquela experiência dos quilombos, da educação contextualizada, nós líamos muito Paulo Freire para nos ajudar a entender como é que a educação pode ser emancipadora e transformadora da realidade. E aí nós não queríamos fazer uma grande revolução lá em Caiana. Nós não queríamos, muito menos, promover um grande momento em Caiana. Nós queríamos somente fazer com que aquelas pessoas entendessem de que a educação precisa falar da realidade delas. Olha, nós estávamos numa escola de ensino fundamental 1, onde as crianças, 100% delas eram negras. 100% das crianças negras, todas descendentes dos moradores de Caiana, né, a comunidade rural, que não tinha nenhuma identificação com personagens negros. A gente chegou na escola, foi até engraçado, né? A gente chegou na escola, tinha no mural da escola os ursinhos carinhosos desenhados. O Pinóquio, o Chico Bento, todos os personagens da Disney. E a referência a algum personagem negro? Não havia nenhuma. Então, esse foi o nosso grande impacto. Né? Primeiro, a colonização, a colonialidade estava presente naquela comunidade. E aí nós partimos de uma proposta, e é interessante demais que na academia surgem os conceitos que a gente já trabalha sem saber que eles existem. Né? Naquele momento, eu não fazia ideia do que nós não fazíamos ideia, nem eu, nem Patrícia, nem ninguém, do que era decolonialidade, né? Do que seria uma proposta decolonial da educação. Decolonização da educação, como alguns autores falam. Né? Mas a gente já via naquelas paredes, né, que aquelas pessoas estavam colonizadas literalmente e que nada falava da realidade deles. E aí essa foi nosso primeiro movimento, né? Pensarmos por que isso está ali posto, primeiro, porque isso está naturalizado para aquelas crianças, que não foi colocado como normal, como algo sem nenhum impacto, né? Sem nenhuma transformação, sem nenhuma resistência da comunidade. E aí nós começamos a questionar aquilo junto ao corpo docente, que também eram pessoas negras, né? Por que não personagens que falassem da nossa história, da história daquelas crianças, fossem trabalhados na escola? Isso foi muito interessante, porque isso foi nos mostrando outras
possibilidades educativas. E foi também mostrando que aquela coisa estava ali, aquelas paredes estavam pintadas daquela forma, porque essas pessoas não tinham essa discussão. Né? E Paulo Freire fala isso como um pressuposto básico para a mudança social. É preciso tomar consciência, só tomando-se consciência, e é uma consciência histórica de nossa realidade, é que nós vamos poder romper com determinados mecanicismos. Isso é uma coisa mecânica, gente. Você trabalhar na sala de aula, seja em que nível for, você trabalhar com as crianças e levar para ela que a escravidão é um movimento, é um acontecimento histórico, em que o negro era explorado, em que o negro era subjugado, em que o negro era violentado de forma mais natural possível, é o que a historiografia coloca. E aí, quando eu passo a colocar dentro das minhas aulas que havia opressão, havia a violência, mas também havia resistência, eu passo a fazer com que os alunos tenham conhecimento e tenham noção de uma consciência histórica diferenciada. A história precisa ser submetida a uma crítica. E aí Paulo Freire me ensinou naquele momento que eu preciso fazer com que as pessoas tomem consciência antes de fazer qualquer coisa. Antes de qualquer proposta de intervenção, eu preciso fazer com que elas tomem consciência daquilo que está acontecendo ou daquilo que está posto para elas. Sem isso, o meu trabalho não vai ter sentido. Sem isso, eu não vou conseguir ter os objetivos a que eu me proponho durante uma determinada intervenção. E aí, Freire, coincidentemente, a frase que dá nome ao evento da Unesp, consciência crítica não se constitui através de um trabalho intelectualista, mas de uma praxis, ação e reflexão. É outro conceito que eu acho que só esse cartaz da 37ª semana, ela já dá uma grande aula. Vocês foram muito felizes, a organização do evento, quando propuseram isso. Primeiro, a consciência crítica, a postura que nós vamos assumir em sociedade, ela não vai acontecer com essa ilusão de que somos intelectuais. O Gramsci, o marxista Gramsci, Antônio Gramsci, ele fala muito disso. O que é o intelectual? O intelectual não é só para Gramsci e para uma proposta marxista de sociedade. O intelectual não é aquela pessoa que domina os conceitos ou aquela pessoa que domina os mecanismos do conhecimento, os métodos, as técnicas, as teorias. Ela é uma pessoa que ela age a partir de uma praxis. A praxis é o quê? É a vida. São os acontecimentos, é a vida prática de cada pessoa. E aí o Paulo Freire, creio que não é novidade para vocês, mas ele não se assume, e pelo menos eu nunca li nada em que Paulo Freire diga assim, eu sou marxista, ou eu tenho a grande aproximação com Marx. Não, ele fala umas coisas muito interessantes, né? E ele fala que antes de ser camarada de Marx, ele precisa ser camarada de Cristo. Porque aí ele identifica em Jesus Cristo uma proposta semelhante à dele. O que é que Jesus Cristo fazia? Primeiro, Jesus Cristo pregava a subversão. Isso aí eu sou cristão católico, mas aí eu sei, Jesus Cristo pregava a subversão. Jesus Cristo pregava a tomada de consciência das pessoas, que as pessoas pudessem se conscientizar para serem livres. E aí livres numa perspectiva tanto religiosa como numa perspectiva política. E aí, infelizmente,
né, no Brasil, nós tivemos grandes nomes ligados a essa interpretação do Evangelho. Nós tivemos o Leonardo Boff, nós tivemos o próprio Paulo Freire, nós tivemos o Dom Helder Câmara, nós tivemos o Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que foi arcebispo de São Paulo, e vários outros. Então, Paulo Freire disse que para se aproximar de Jesus de Marx, para se aproximar da proposta de Karl Marx, ele teve que primeiro se aproximar da proposta de Jesus Cristo. E aí ele vai ser acusado de comunista, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ser acusado de agitador, ele vai ser acusado de pregar subversão num país que estava em plena ditadura militar, vai ser preso, passará um período preso, e depois seguirá para o exílio no Chile. Vejam só, tudo isso que eu tenho falado é contextualizando, não só a mim, mas contextualizando vocês, a obra de Paulo Freire, ao seu pensamento. Eu acho fundamental isso. Então, esse minicurso, ele foi pensado a partir de uma inspiração muito forte, que é o livro Professora Sim, Tia Não. E aí, voltando só um pouco, Pedagogia do Oprimido. Pedagogia do Oprimido, como eu falei a vocês, eu considero um livro difícil, né? Não é um livro fácil. Eu coloquei aí no chat minhas redes sociais. Eu não sou nenhum Leão Carnal, né, que bomba nas redes sociais, tem milhões de seguidores lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, mas assim, eu penso muito na difusão do conhecimento. E aí eu gosto de dialogar, eu dou aula em faculdade particular, né? Eu dou aula, recentemente eu tenho dado aula no mestrado em Ciências da Educação e no mestrado em História, e eu gosto muito de conversar com meus alunos, né? Meus alunos falam, final de semana, feriado, meia-noite, madrugada, sempre que é possível, eu recebo mensagem, respondo. Professor, eu estou estudando. Ontem, de madrugada, uma aluna mandou uma mensagem para mim que estava tentando entender a perspectiva de educação democrática em Paulo Freire, né? E de cara eu indiquei o livro, Professora Sim, Tia Não, e enviei em PDF. Então, nós somos colegas. A qualquer momento, podem mandar uma mensagem lá nas minhas redes sociais. Também eu procuro divulgar os cursos que eu tanto ministro, né? Os cursos que eu me proponho a fazer, os simpósios que eu participo. Inclusive, já convido vocês, dia 18, à tarde, eu estarei propondo um mini curso sobre História e Cinema na Universidade Estadual da Paraíba. As inscrições são gratuitas e haverá emissão de certificado. Então, depois podem mandar uma mensagem para mim que eu envio a proposta e o link de inscrições. Então, a nossa grande inspiração é Pedagogia do Oprimido, que é o livro fundamental dele, e eu também acho o livro mais difícil do Paulo Freire. Eu acho o livro mais difícil por quê? Porque nele há uma discussão política muito grande, né? Aí eu acho que nele é que o Paulo Freire fala de sua filiação política, de o que ele pensa enquanto proposta de sociedade. Então, ele não é um livro que você vai ler em 2, 3 dias, né? Paulo Freire é muito gostoso de ler, mas ele é difícil. Ele é difícil, até porque o conhecimento desse cara era muito grande. Então, ele fala de Marx, ele fala de Gramsci, ele fala de outros intelectuais, brasileiros ou não, mas ele não cita diretamente, ele faz muitas citações indiretas, ele faz muita referência. E aí, se você não tiver uma capacidade de pensar um pouco sobre o que ele está dizendo, você acaba se perdendo. Eu estava contabilizando
esses dias, eu já li Pedagogia do Oprimido 12 vezes. Desde a época que eu li a primeira vez, em 2006. Já são quase 15 anos. Porra, a pessoa está ficando velha e não vê. Viu? Fazem 15 anos que eu leio Paulo Freire. E aí eu não me canso de aprender com ele e não me canso de, não só de aprender, eu não me canso de me surpreender com aquilo que Paulo Freire coloca. Eu queria pedir uma coisa a vocês, né? Beatriz falou de alguns de vocês estarem no PIBIC e no PIBIB trabalhando com ele, né? Eu queria que ela ou alguém falasse da proposta com que vocês estão trabalhando, porque falando isso eu posso até direcionar minha fala um pouco para a temática de vocês. Então, se alguém se sentir à vontade, eu agradeceria muito que alguém falasse sobre essa proposta do PIBIC ou do PIBIB que vocês estão trabalhando. Ou se alguém mais tem uma outra experiência a partir da leitura de Paulo Freire. Professor, eu posso explicar rapidinho. Agora foi. Então, basicamente, eu trabalho no PIBID desde o ano passado, né? E a minha proposta no PIBID, ela sempre foi atrelada a tecnologias digitais, as humanidades digitais, e Paulo Freire. O último projeto que a gente fez era sobre os movimentos sociais da década de 60 e 70, e a gente acabou tratando, né, da ditadura militar consecutivamente e conseguimos ampliar o Paulo Freire nessa discussão. Não foi trabalhado muito a metodologia dele, foi mais a questão dele ter sido exilado, a questão dele ficar enquanto ele estava exilado, ele ter sido chamado, né, para monitorar um curso em Harvard. E como no Brasil naquela época o pessoal ainda não identificava a importância dele, né, o governo do período não identificava a importância dele, a gente acabou pontuando isso, a gente trouxe algumas cartas que ele escreveu no período para análise fonográfica dos alunos no segundo ano do colegial. E esse ano a gente está trabalhando com a pedagogia ambiental, que era uma parte que eu não conhecia dele, que inclusive ele falava muito sobre, principalmente depois que ele foi para o Chile, né, e ele conheceu a reforma agrária, então ele foi um bom divulgador da reforma agrária aqui no Brasil, e esse ano, como a gente está trabalhando com a questão da climatização ambiental, com alunos, totalmente diferente do que a gente estava trabalhando no passado, a gente quis trazer o Paulo Freire nesse contexto, e aí a gente está usando a metodologia dele, nas palavras geradoras, na metodologia ativa, no protagonismo dos alunos, no caso. Bom, então, Beatriz, você falou uma coisa que eu iria pontuar posteriormente, mas eu já acho interessante mencionar isso hoje. Uma aluna do curso de Ciências da Educação daqui da Paraíba, ela me fez uma pergunta durante uma aula. Ela disse, professor, tem algum texto que Paulo Freire fale da ditadura militar? A princípio, a pergunta me deixou em dúvidas, né? Eu queria saber falar o quê? O que Paulo Freire fala da ditadura militar? E aí eu fui fazer uma pesquisa muito rápida, até porque ela queria uma resposta quase que imediata. Eu fui ver algumas coisas e, assim, eu não consegui identificar um texto em que Paulo Freire fale de forma agressiva a respeito da ditadura militar. Primeiro, existe uma palavra que não cabe no vocabulário do Paulo Freire. Essa palavra é ressentimento. Paulo Freire não passou o seu período de exílio ressentido. Ao contrário, Paulo Freire teve grande parte da sua produção intelectual no exílio. Paulo Freire fez dos anos em que passou exilado, né, um período de constituição muito forte de conhecimento. Grande parte da produção dele se dá no exílio. E aí eu estava lendo ontem, né, eu terminei Pedagogia do Oprimido de novo, e comecei a ler esse livro aqui. Essas edições são muito bonitas, bem coloridas, né? A nova edição da Paz e Terra, comemorativa. Eu comecei a ler Pedagogia da Esperança,
que o subtítulo é Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido. E aí, Paulo Freire ele tem uma narrativa muito interessante nesse livro, porque ele dá continuidade ao que ele escreveu em Pedagogia do Oprimido, e esse livro específico ele foi todo escrito no exílio. E ele fala, inclusive, do período em que recebeu o salvo-conduto para regressar ao Brasil através da lei de anistia. E aí ele fala muito, não dos militares. Ele, em nenhum momento, ele fala da raiva. Ele fala de que foi submetido a interrogatórios dos dias que passou preso. Mas aí tem uma coisa que ele diz que é muito bonita, eu acho muito bonita, quando ele fala que durante o exílio que ele passou a pensar numa pedagogia da saudade. E eu acredito que se Paulo Freire tivesse vivido mais, né, se ele tivesse vivido além de 1997, que é o ano de falecimento dele, Paulo Freire teria escrito sobre uma pedagogia da saudade. E é uma saudade que ele fala que é uma saudade boa, uma saudade produtiva. Ele ficou um período no Chile, mas aí ele também teve uma intervenção muito forte na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá e também na África. Então, Paulo Freire ele visitou o mundo durante o exílio. Onde foi permitido, ele entrou. Onde foi permitido, ele ajudou. Ele, inclusive, desenvolveu os métodos de alfabetização muito interessantes na África. E aí, quando você fala da pedagogia ambiental, Beatriz, essa pedagogia ambiental que Paulo Freire fala, e que eu eu já trabalhei um pouco disso, é uma pedagogia que a gente chama, uma ecologia que a gente chama de ecologia integral, que é pensar o ambiente não só enquanto natureza, mas enquanto eu pertencente da natureza. Tem um texto muito bonito do Félix Guattari chamado As Três Ecologias. Eu indico a vocês, se quiser depois eu posso passar esse texto para você, acho que eu tenho em PDF. As Três Ecologias, que é um texto brilhante. Não tem muito a ver com o diálogo com Paulo Freire, mas aí é bem interessante o texto, porque o Félix Guattari, que é um filósofo, né, que produziu em parceria com Gilles Deleuze, que também é um dos meus pensadores favoritos, né, o Deleuze. Eu sempre digo que meus companheiros são Deleuze, Guattari, Foucault e o Paulo Freire, aqui no Brasil, enquanto pensador da educação. E aí o Félix Guattari, Beatriz, ele fala muito disso, de que nós precisamos constituir um pensamento ecológico que pense o ser humano enquanto sujeito da educação, da ecologia, enquanto sujeito do mundo que precisa ser transformado, certo? Então, vamos começar a trabalhar aqui com os slides. Então, esse livro, Professora Cíntia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, ele é muito interessante, né? De que trata o livro? Durante todo o livro, Paulo Freire, ele direciona cartas, que é uma metodologia, né, que ele utilizou durante vários anos de sua produção, e que a carta ela é muito diferente de um livro como Pedagogia da Autonomia ou Pedagogia da Esperança. Né? Eu vou propor um simpósio, né, eu não me lembro o nome do evento agora, porque eu sou a pessoa mais desmemoriada do mundo. Tudo tem que estar na agenda. Né? Aliás, é um simpósio, é um trabalho que eu vou apresentar. Se não me engano, é nesse evento. Deixa eu só conferir aqui. É hoje. Vou apresentar esse meu trabalho hoje, no simpósio. O título do meu trabalho é Educar para a Liberdade, da necessidade que temos de Paulo Freire. De uma necessidade que me move todos os dias. Essa necessidade surgiu a partir da leitura do livro Professora Cíntia Não. Nesse livro, o professor Paulo Freire está questionando aquele hábito que nós
aprendemos lá na pré-escola de chamar tia, e a gente chamava tia, mas nunca chamava o professor de tio. Né? O que é tia? Né? Tia é uma relação afetiva que você estabelece na educação, mas aí não é sobre isso que Paulo Freire está dizendo. Eu acho que ele usa esse título muito, tem um capítulo dedicado a ele, mas ele usou muito esse título para sintetizar um pouco da intimidade que nós adquirimos com a educação. E aí, se você perguntar de que se trata esse livro, Paulo Freire está propondo uma proposta educativa a partir de uma escola democrática. Durante todo o texto, Paulo Freire ensina, de fato, aos professores. E tem uma carta dele, que depois eu posso mandar o livro todo para vocês, tem uma carta dele que está simplesmente nomeada como carta aos professores. Certo? Então, em carta aos professores, Paulo Freire está mostrando que não existe a possibilidade de haver o ensinar sem o aprender, e o aprender sem ensinar. Isso parece clichê, né? Parece um clichê que a gente usa muito, né? Dizendo que a gente aprende na docência, né? Que a gente aprende na sala de aula. De fato, né? Não há disciplina que ajude vocês a dar aula mais do que a experiência de sala de aula. Porque vocês ensinando, porque vocês trabalhando dentro de uma escola e vivendo a realidade de cada escola. Eu não sei se aí o currículo de vocês na Unesp, nas universidades de vocês, contempla o que a gente chama aqui de estágio supervisionado. O que é estágio supervisionado? É aquele momento que você passa um curto período de tempo na escola, né? Você acompanha o professor, você acompanha a aplicação de determinada metodologia e você também elabora, na maioria das vezes, um projeto de intervenção pedagógica que é um esboço daquilo que você pretende, mas é quando você vai para a sala de aula, literalmente, quando você passa a conduzir uma turma, que você vai observando, que você aprende com os alunos. Que a relação da sala de aula não é a relação de educação bancária, que é um ponto trabalhado em pedagogia do oprimido. Em pedagogia do oprimido, Paulo Freire trabalha a discussão de o que é uma educação bancária. E aí, nessa carta aos professores, Freire nos aponta algumas questões desse aprendizado. E aí, várias outras, existe a discussão em torno de metodologia, da relação que se estabelece entre professor e aluno no dia a dia da sala de aula, isso é um dos pontos fundamentais da obra, mas aí o minicurso ele não é sobre esse livro, né? A proposta não é sobre esse livro. Primeiro é discutir Paulo Freire, né? Segundo é pensar as cartas. O que são cartas? Eu penso muito, por minha formação cristã, católica, quando eu começo a pensar em cartas, me vem muito forte as cartas de São Paulo, as igrejas primitivas. Se vocês têm interesse, ou se vocês já pararam para ler um pouco da Bíblia, e aqui eu não estou dando aula de catequese, estou apenas dando um exemplo, o que são as cartas de São Paulo? As cartas são instruções, é um acompanhamento. Paulo, o que é que ele fazia? Ele visitava as comunidades primitivas, as comunidades cristãs, iniciava o processo de implantação do cristianismo e partia para outra viagem. Mas aí, durante um tempo, ele acompanhava, ele dava instruções de como a comunidade deveria viver, de como a comunidade deveria se colocar diante dos aprendizados que ele havia tido. E Paulo Freire não é diferente, né?
Todas as cartas de Paulo Freire são instrutivas, são um acompanhamento literalmente pedagógico. O que é uma pedagogia? Para os gregos, o pedagogo é aquele que segura na mão da criança e a conduz. E a pedagogia, na verdade, é isso, é conduzir, é ensinar conduzindo. Então, Freire, ele propõe as cartas como um mecanismo de acompanhar o desenvolvimento daquilo que ele deu início. É o desenvolvimento da implantação do método, é o desenvolvimento dos ensinamentos que ele deu em alguma comunidade, em algum país. Nós vamos ter, por exemplo, cartas à Guiné-Bissau, que é o quê? A Guiné, país africano, onde Paulo Freire esteve, e durante certo tempo ele implantou o método pedagógico que a gente chama de método Paulo Freire. E aí ele vai acompanhando o desenvolvimento dessa ação. Então, gente, esse vídeo eu acho ele vibrante, né? Eu escuto ele várias vezes, porque fala um pouco do momento que nós estamos vivendo, né? Da necessidade de criarmos esperança no contexto social e principalmente político que nós estamos vivendo. Então, essa música... Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. Do Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, que esperança por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperança por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperança por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperança por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperança por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperança por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, Risca o chão. traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. Do Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção,
guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, Esperança por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperança por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperança por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperança por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperança por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperança por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre. Eu acho esse vídeo belíssimo, né? Vibrante, principalmente pela situação que nós estamos em sociedade, de negar Paulo Freire, de negar o legado dele, onde o presidente da República chama Paulo Freire de energúmeno. Veja só. Como dizia minha mãe, né, até a jumenta de Balaão falou, porque Bolsonaro não falaria. Então, vejam só. O texto, embora Paulo Freire tenha trabalhado a questão das cartas em vários outros momentos, que assim, professora Cíntia não, faz parte da inspiração para esse mini curso. Então, eu coloquei aí a ementa, né, e algumas coisas que a gente vai fazer ao longo desses 3 dias. Né? É interessante, né, que eu estou quase no final da manhã e agora que eu venho falar da ementa do minicurso, porque eu prefiro que haja esse diálogo. Né? O minicurso parte de uma metodologia muito cara de Paulo Freire, a escrita de cartas para estabelecer diálogo na e sobre a educação. Então, dessa forma, nós exploraremos algumas de suas cartas para estabelecer um diálogo com uma nova forma de educar. Formas pautadas no afeto, na compreensão e na empatia. Consideramos que estudar o método Paulo Freire é criar a possibilidade de dispensar uma educação humana voltada para a melhoria de nós mesmos e do mundo. Então, veja só, o primeiro ponto que a gente destaca é que Paulo Freire gostava muito de cartas. E aí, amanhã nós vamos analisar 3 obras que eu acho importantíssimas, que foi uma homenagem que a Universidade Estadual da Paraíba promoveu no centenário de Paulo Freire, que é a publicação de cartas. E vejam só, o título da obra são Cartas a Paulo Freire. São 3 volumes, né, onde educadores, professores, estudiosos e todas as pessoas que queriam escrevem uma carta para Paulo Freire. E apaixonado por ele como eu sou, eu não podia deixar de fazer isso, né? Eu também escrevi a minha carta, junto com Patrícia, está no 3º volume, então está em PDF, amanhã eu vou compartilhar também com vocês essa maravilhosa obra. E tem outras publicações aí do mundo afora, Brasil afora, que visam a escrita de cartas para ele. Então, as palavras-chave são cartas, pedagogia e afeto. Silvano, o que é que tem a ver falar de afeto com as cartas de Paulo Freire ou com o conhecimento? Primeira coisa, afeto é uma palavra fundamental para nós entendermos Paulo Freire. Por quê? Por que eu considero fundamental? Porque afeto remete a cuidado, a amor. Nós só somos afetivos quando nós gostamos, quando nós procuramos cuidar e quando nós procuramos fazer o bem a outra pessoa. O afeto se dá
por uma relação de proximidade, por uma relação de carinho, por uma relação de cuidado. E como eu falei anteriormente, citando inclusive o exemplo das cartas de Paulo, esse cuidado que era permanente na prática freiriana, né? Não só de ensinar, não só de implantar um método, mas também de fazer com que houvesse um cuidado, houvesse um acompanhamento daquilo, que é uma coisa que a academia precisa aprender muito com ele, né? Muitas vezes nossas universidades têm projetos de extensão, projetos de PIBIC, de PIBIC, muito bonitos, muito interessantes, comprometidos socialmente, mas muitas vezes acabam naquilo, não vão à frente, não acompanham. E o nosso conteúdo, nesses 3 dias, desculpa aí, eu só errei o horário, porque eu pensei que o mini curso seria às 8, é a leitura e a contextualização dos escritos freirianos, e aí eu não vou se limitar a falar com vocês sobre a carta, mas é sobretudo as cartas dele, alguns livros dele, e um debate sobre essa pedagogia do afeto. E aí eu queria propor uma coisa a vocês. Ao final, no 3º dia, eu vou abrir um formulário no Google Forms e eu vou propor a vocês que vocês escrevam uma carta. Eu vou propor a vocês um exercício de escrita. Claro que isso não é uma atividade obrigatória, não é uma atividade avaliativa, não, mas eu quero que vocês escrevam uma carta, não para mim, mas uma carta para Paulo Freire, certo? Então, o desafio de escrita que eu vou lançar para vocês no último dia, eu não vou colocar norma, até porque não é um simpósio, não é um evento, não é nada, vocês vão escrever uma carta bastante subjetiva para Paulo Freire. No último dia, vocês vão ter esse formulário, vocês vão dar algumas pistas para vocês escreverem. Silvana, é obrigado? Não é obrigatório. É só porque eu acho interessante a gente conhecer um pouco dessa forma de escrita dele e exercitar. Faz muito bem escrever uma carta a uma pessoa que nós não conhecemos, uma pessoa que não está mais nesse plano, mas com quem eu tenho contato diariamente a partir da sua escrita. Então, vou lançar esse desafio para vocês, vou colocar um formulário no Google Forms, para que vocês escrevam e me enviem. Eu vou colocar lá o modelo, porque eu vou pegar o contato de vocês, porque eu vou ler todas as cartas e depois vou entrar em contato com vocês, né? Dar um feedback. Eu não vou analisar tecnicamente, não vou analisar o mérito de uma escrita acadêmica. Não, eu vou conversar com vocês sobre a metodologia que a gente abordou, certo? Então, esse é o nosso conteúdo, é discutir a obra dele, discutir um pouco sobre ele, e aí, ao final, nós temos esse exercício de escrita. Até porque eu também vou fazer a minha carta, e só quem vai ler a minha, vocês vão ler, porque eu vou enviar para todo mundo que me mandar, né? Mas a de vocês, só quem vai ler sou eu, né? Vai ser uma questão bem pessoal mesmo. E aí, contextualizando Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele nasce em 1921, né? Um Brasil recém-republicano, na verdade, e morre em 1997. Eu me orgulho muito de dizer que Paulo Freire é meu vizinho. Paulo Freire nordestino, pernambucano, aqui vizinho ao estado da Paraíba. E eu falava, acho que no momento, Beatriz, acho que não tinha nem 10 pessoas na sala, agora nós somos em 32 comigo. Eu falava, Beatriz, Misericórdia. É um e-mail que eu recebi. Eu falava, Beatriz, desse momento que nós estamos vivendo, né? O centenário de Paulo Freire, e aí nós temos uma série de publicações surgindo, vários eventos acontecendo, e aí o da Unesco foi o evento no eixo
sul-sudeste do país, que eu acho que propôs a maior homenagem a Paulo Freire. Os outros eventos em homenagem a ele estão surgindo mais aqui no Nordeste, até porque nós temos um conhecimento maior dele. A ação política e a ação pedagógica de Paulo Freire se deu principalmente aqui entre os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. A experiência de Angicos, que a música Esperançar por esse chão fala, ela aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, onde Paulo Freire alfabetizou mais de 300 pessoas em 40 dias. E aqui na Paraíba nós tivemos a passagem dele, claro, tivemos grandes amigos de Paulo Freire, a Luísa Erundina, que foi prefeita da cidade de São Paulo, e o convidou para ser ministro da Educação, é paraibana, daqui de Itabaiana. Então, o evento de vocês, ele é o evento que mais tem um diálogo com Paulo Freire, né, nessa região. Então, ele é criador do método inovador de ensino da alfabetização para adultos. Primeira coisa que a gente deve ter em mente. Paulo Freire não se preocupou tanto numa pedagogia infantil. Por quê? Isso aí, Paulo Freire não pode ser utilizado no ensino fundamental, na educação infantil? Pode, né? Mas aí o método dele, por excelência, é para adultos. Por quê? Porque, veja só, o que Paulo Freire está pensando ali nos anos 50 é uma proposta que não é só dele, é uma proposta da teologia da libertação também, que é uma corrente da Igreja Católica, que foi implantada aqui no Brasil pelo Frei Leonard Boff, né, e totalmente repreendida pelo então cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e que veio a ser posteriormente o Papa Bento XVI. A teologia da libertação foi muito reprimida pelo Ratzinger. Por quê? Porque, no fundo, ela tem uma proposta marxista. E naquele período, comunismo, marxismo era sinônimo de ateísmo. Então, Paulo Freire não está diretamente ligado à teologia da libertação, mas ele tem uma influência muito grande. Inclusive, o prefácio à Pedagogia da Esperança, do livro Pedagogia da Esperança, ele é escrito pelo Frei Leonard Boff. Leonard Boff conheceu Paulo Freire de perto, dialogou muito com ele sobre o método de alfabetização que estava implantando no Brasil. Então, Paulo Freire, que eu saiba, não teve nenhum atrito com a Igreja Católica, mas as filiações teóricas de que ele participa, sim. A teologia da libertação foi reprimida duramente no Brasil pelo Ratzinger. E essa metodologia que ele trabalha, ela era fundamentada em quê? Principalmente nos círculos de trabalhadores. Porque Freire identifica situações de quase escravidão, de opressão, literalmente, onde, partindo até mesmo da questão do voto, as pessoas eram obrigadas a votar em determinado candidato. Por mais que a gente tivesse saído estivesse ainda no período da Primeira República, quando ele nasce, ele desenvolve seu método no período pós-Vargas, né? No período da Segunda República. E aí nós ainda temos o voto de Cabresto? Temos. Porque os grandes, os poderosos, estavam ainda oprimindo as pessoas e obrigando elas a rezarem a sua cartilha, como diz. Então, Paulo Freire queria que os adultos, os trabalhadores que trabalhavam, recebiam o que a gente chama de mixaria, entendessem que aquela situação de opressão deveria ser quebrada. Aquela situação de opressão deveria ser repensada para que essas pessoas pudessem sair do desconhecimento, que essas pessoas pudessem sair do obscurantismo que viviam. Por quê? Porque não sabiam ler,
não sabiam escrever. E aí fazemos um parêntese bem grande. A alfabetização em Paulo Freire não se limita em ler e escrever. Lembre-se da frase do grande Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, antes de ler o mundo, antes de conhecer, antes de ler as palavras, antes de saber que Ivo viu a uva, né, que é um exemplo que ele usa, eu preciso saber em que contexto Ivo está localizado. Eu preciso conhecer o mundo daquele menino. Por isso que Paulo Freire ele trabalha com temas geradores, com palavras geradoras. Paulo Freire não vai educar pedreiros, isso aconteceu lá em Angicos. Ele não vai educar os pedreiros que ele encontrou em Angico, utilizando a palavra estetoscópio, que é a palavra do campo da medicina. Não, ele começa a trabalhar com as palavras que o trabalhador tem no seu dia a dia. Tijolo, cimento, barro, peixe, pescaria, tudo isso vão fazendo com que o estudante, o sujeito, né, naquele momento, vá conhecendo o mundo a partir daquilo que ele vive. Isso é fundamental para a gente entender. Então, o seu método foi levado para diversos países, né, a Europa, né, a vários países da África, Harvard, a Universidade de Harvard, Paulo Freire trabalhou lá durante seu exílio. Filho de Joaquim Temístocles Freire, capitão da Polícia Militar, e Edutrudes Neves Freire, Paulo Freire morou no Recife até 1931. Né? Vinha de uma comunidade, de uma família pobre, funcionários públicos. Né? Ele foi viver no município vizinho de Jaboatão dos Guararapes, onde permaneceu durante 10 anos, em 1941. Iniciou o curso ginasial em 14 de julho do mesmo ano, em 1941, no Recife. Mas aí, quando o Freire tinha 13 anos, acontece um evento que vai modificar muito a vida dele, que é a morte do pai. E aí eu acho muito interessante, em Pedagogia da Esperança, que logo nas primeiras páginas ele narra a morte do pai dele, né? Que ele fala que a família passou por aquele momento terrível. Que o pai dele que era funcionário público. A mãe era uma mera dona de casa. Né? Embora alfabetizada, embora soubesse ler e escrever, mas era uma dona de casa. E naquele momento, numa sociedade extremamente patriarcal, perder o dono da casa, perder o chefe da família, era algo que a gente pode dizer assim, catastrófico para toda a família. E aí ele passa, como o filho mais velho, né, ele passa a responsabilidade, compartilhar a responsabilidade, trabalhar para sustentar seus 4 irmãos. Sem condições de continuar pagando a escola, sua mãe pediu ajuda ao diretor do Colégio Oswaldo Cruz, que lhe concedeu uma matrícula gratuita e transformou em auxiliar de disciplina, posteriormente professor de língua portuguesa. Veja só, a mãe de Paulo Freire, dona Edutrudes, ela consegue uma bolsa para o Paulo Freire no Colégio Oswaldo Cruz, que era um colégio bastante conceituado do Recife. Mas quem alfabetizou Paulo Freire foi a mãe dele. Então, veja só, ele parte para o seu método de alfabetização, para a sua prática pedagógica, inspirado na mãe dele. A mãe dele é a grande inspiração. Ela quem o alfabetizou. Até porque para ingressar num colégio naquela época, você já tinha que ser alfabetizado. Você fazia o exame de admissão. O exame de admissão era como um vestibular. Você fazia uma prova para saber se você tinha condição de leitura e escrita de cursar o que a gente chama hoje de ensino médio. E aí ele passa a ser professor de língua portuguesa
Em 1943, ele vai cursar Direito na Faculdade de Direito do Recife, uma das mais tradicionais do Brasil, uma das primeiras. E por que Paulo Freire cursa Direito e qual a importância desse curso para a sua vida, né? Primeiro, o curso de Direito mostrou a ele que a sociedade está marcada por injustiças sociais. E aí ele vai utilizar isso durante toda a sua trajetória. Em 47, ele é nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, e em 1955, junto com outros educadores, fundou no Recife o Instituto Capibaribe. Capibaribe é o nome de um rio famoso aqui no Recife, e também de várias cidades, como Santa Cruz do Capibaribe e outras tantas. Então, é importante perceber essa biografia, por quê? Lembre-se do que eu falei do Gramsci, quando ele fala do intelectual, do papel do intelectual, que ele sabe que ele é o intelectual, mas ele utiliza aquilo como forma de certa forma, promover uma intervenção social. E aí Paulo Freire, alfabetizado pela mãe, órfão, né, passou a perceber ao seu redor que tantas pessoas estavam na mesma condição que ele, né, da orfandade, da pobreza, da opressão, da exploração, das responsabilidades sociais. Na época, o Recife era uma cidade que tinha muitas crianças na rua também. E aí ele utiliza toda essa sua experiência de vida como uma ética de vida, uma ética de existência. Então, o primeiro projeto usando o método Paulo Freire, que a gente chama método de alfabetização, que é o que ele pensa. O que é um método? Métodos são etapas, né? E aí Paulo Freire educou várias pessoas, né, utilizando esse método, que é a partir de quê? Primeiro, de uma educação que seja contextualizada. Segundo, de temas que tenham relação direta com a vida da pessoa. E aí, isso é muito da gente, né? Quem aqui, acho que a grande maioria de vocês são estudantes do curso de História, quem aqui vai se interessar em ler um livro de medicina? Ninguém. Eu mesmo não tenho saco nenhum para ler um livro de Química. Aliás, não tem nem o que ler em Química, né? Mas aí, quando eu pego um livro de História, seja qual for, um livro didático, um livro teórico, eu começo a entender aquilo que está escrito e começo a utilizar na minha prática. Então, Paulo Freire dizia isso. Você só vai ter condições de você melhorar o seu aprendizado se você for, sua praxis, sua vida, estiver entrelaçada com a teoria. Então, a iniciativa do educador foi aplicada pela primeira vez em 62. Ele é convidado, né, para visitar uma cidade chamada Angicos, né, no sertão do Rio Grande do Norte. E aí, nessa experiência, ele alfabetiza 300 pessoas, são trabalhadores, agricultores, principalmente adultos, já com seus 40, 50 anos, né, que essa experiência ficou conhecida como 40 Horas de Angicos. Agora, no centenário dele, foi inaugurado um novo monumento na cidade de Angicos, né? Muito interessante. Amanhã eu vou colocar a imagem no slide para vocês verem, né? E aí, nesse momento, a partir de 62, e aí 2 anos depois nós vamos ter o golpe militar, em 64, a deposição do presidente Jânio e a ascensão do Castelo Branco, né? Em 62 já se falava de ameaça comunista no Brasil, né? O medo do comunismo já ameaçava muito. Por quê? Porque nós já tínhamos a experiência de Cuba, né? O Fidel Castro, o Che, já tinham implantado uma experiência socialista lá em Cuba. E aí se tinha muito medo aqui no Brasil, né?
E esse medo é interessante demais, porque ele ainda hoje permanece, ainda hoje há um medo comunista no Brasil. Então, os fazendeiros da região começaram a perseguir, de certa forma, o Paulo Freire, né? Acusavam ele de ser comunista, de ser uma praga comunista, de ser uma tentativa de implantação da Revolução aqui no Brasil. E aí, esse projeto de Angicos, ele passa a ser mais ou menos interrompido, né? Pela integridade física, moral do Paulo Freire, né? Os fazendeiros também ganham na questão quando isso parte para o campo político, porque era realmente uma ameaça comunista, né? A gente pensa que 64 ela acontece naquele 1º de abril de 64, naquele fatídico dia. Mas o que aconteceu no golpe de 64 foi a concretização de uma intervenção que já havia sido arquitetada fazia muito tempo. Desde o presidente Juscelino Kubitschek, já se falava nisso. Aí, quando o Jango assume o poder, que aí começa o projeto de reforma agrária, né, que o João Goulart vai tentar implantar no Brasil, e aí começa-se a perceber que o Brasil estava dando passos largos, né, rumo a uma revolução social, não uma revolução socialista, mas alguma proposta socialista, começa-se a articular um golpe dentro dos grupos militares. O João Goulart, por exemplo, ele foi fazer na China um curso, ele foi aprender sobre a experiência socialista lá. E isso incomodou muitos poderosos do Brasil. E aí começaram a perceber que a proposta do Paulo Freire, aqui no Brasil, era também uma proposta semelhante, né, de implantação socialista, do que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui no Nordeste foi muito forte, que foram o movimento das Ligas Camponesas. As Ligas Camponesas eram um movimento de reforma agrária, né, que a gente pode chamar de semente da reforma agrária, onde nós tivemos uma grande perseguição aos líderes das Ligas Camponesas aqui no Nordeste, antes do golpe de 64, antes e intensificando-se depois. Nós tivemos assassinatos de líderes, nós tivemos perseguição de vários personagens das Ligas Camponesas aqui no Nordeste, principalmente no Pernambuco e na Paraíba. Então, o Nordeste, ele, nesse contexto, ele é tido como um berço de uma revolução socialista, porque nós tínhamos Paulo Freire no Pernambuco, né, implantando um método de avaliação e já falando, embora não tivesse escrito ainda, em oprimidos e opressores, em tomada de consciência, em consciência de classe, que eram palavras extremamente nocivas naquele contexto, porque eram palavras de inspiração marxista, socialista. Então, nós temos um grande caldeirão de movimentos sociais aqui no Nordeste, e aí nós temos nomes como o Frei Beto, que apesar de estar no Sul, mas é cearense, nós temos o Dom Helder Câmara, no Pernambuco, né, no Recife, nós temos o Paulo Freire, nós temos o Francisco Julião, aqui na Paraíba, o Clodomir Moraes, na Paraíba. Então, o Nordeste é um caldeirão prestes a ferver de movimentos sociais. Então, a Revolução de Angicos, os 40 horas de Angicos, ele é tido como um movimento comunista. E aí os fazendeiros, que principalmente, nós temos que fazer uma diferenciação muito grande em termos regionais. Se na região sul, que é o eixo onde vocês estão localizados, nós temos uma movimentação, né, um movimento
social de base de trabalhadores da indústria. Quem já leu os livros da professora Margaret Hago já deve ter percebido isso, né? O anarquismo, né, surge no campo da indústria, porque o primeiro centro assim, industrializado do Brasil é a região sul. Aqui no Brasil, no Nordeste, nós temos uma sociedade eminentemente agrária, rural. Então, os movimentos sociais, eles surgem no campo. São movimentos de trabalhadores rurais. Ao passo que aí no Sul, os movimentos são movimentos sindicalistas, movimento de indústria. E aí é um contexto completamente diferente, certo? Então, a experiência de Angicos, ela é tida como uma experiência fundamental desse método Paulo Freire, certo? Pessoal, o slide está aparecendo para você. Voltou aqui. Então, veja só, eu me lembrei agora da frase da Beatriz, né, da Vitória Beatriz, quando ela falou da experiência de pesquisa que vocês estão desenvolvendo aí, né? De falar e de pesquisar um pouco mais sobre a pedagogia freiriana, sobre o método Paulo Freire, a partir da experiência dele com a ditadura militar, né? Como eu disse a vocês, eu não encontro, e aí talvez alguém um dia ache, né, porque eu nunca li toda a obra do Freire, nenhum comentário, nenhum texto ressentido com a ditadura militar. Ele condena, sim, ele condena a ditadura militar, assim como ele condena qualquer tipo de opressão do sistema político e do sistema econômico. Ele condena, sim. Mas aí o que eu disse eu não vejo em Paulo Freire um ataque, um ressentimento à ditadura militar, até porque ele não pôde estar no Brasil, né? E ele fala muito no seu Pedagogia da Esperança, ele fala muito da saudade que ele nutria do Brasil. Tem um trecho que ele fala que é muito difícil, né? Ficar no exílio pela saudade, né? E ele fala, inclusive, das suas memórias que ele teve na cidade de Jaboatão, das suas memórias de infância no Recife, da sua memória com o diálogo com as pessoas que ele conviveu, mas em nenhum momento ele fala disso. Ele só tem um momento que eu acho muito interessante em Pedagogia da Esperança, que ele comenta quando ele esteve escrevendo Pedagogia do Oprimido, que ele diz que Pedagogia do Oprimido, que foi escrito no exílio, foi um livro escrito com raiva, com uma certa fúria, com uma certa manifestação de ódio. Ele diz claramente, ele diz, Pedagogia do Oprimido, que eu escrevi com uma certa raiva, certo? Por que ele diz isso? Eu não entendi nessa leitura que eu fiz dele como uma raiva à situação que ele está vivendo, ou uma raiva aos sujeitos que impuseram a situação do exílio nele. Mas uma raiva que ele fala de observar que o mundo todo, que a sociedade, principalmente o Brasil, que é o grande amor dele, Paulo Freire, embora ele tenha nutrido um amor muito grande pelo Chile, pela África, mas o grande amor da vida dele sempre foi o Brasil. Sempre foi o Brasil. E aí eu acho que ele fala muito dessa raiva mencionando a situação de exploração que os brasileiros estavam vivendo. A situação da educação, não só, porque ele não se preocupa só em educação. Paulo Freire é um militante social. Ele, em nenhum momento, ele está colocando a educação acima ou abaixo de qualquer coisa. Não. Ele vê na educação uma forma de transformação, seja social, seja pessoal, seja filosófica, seja política. É um método de transformação social.
Nós só vamos conseguir transformar a sociedade através da educação. E eu acho que ele falaria com a mesma raiva do Brasil de hoje. Falaria com a mesma raiva. Onde a gente tem um ministro da Educação que fala que criança com deficiência física atrapalha, onde a gente tem um ministro da Educação que diz que o Brasil cometeu um erro ao abrir muitas universidades. Nós temos várias dessas atrocidades que vão contrariamente àquilo que ele pensou, não só em sua obra, mas em sua vida. Então, não conheço um trecho ou alguma obra que ele fala com ressentimento, não, ele fala manifestando em vários momentos a sua aversão ao autoritarismo. Eu acho muito isso. E também a gente tem que pensar muito no contexto em que a obra dele é escrita. Muitos livros deles foram censurados, né? Você tem um livro como Pedagogia do Oprimido, no contexto da ditadura militar, era considerado um crime. Era a mesma coisa que você ter o Capital, de Karl Marx, ou o Manifesto do Partido Comunista, ou algum livro de Fidel Castro, ou algum livro de Carlos Marighella. Teria o mesmo peso na questão da política. Então, Paulo Freire teve também que maquiar muitas de suas palavras. Ele preferiu falar de autoritarismos do que falar de ditadura. Até porque era uma forma de fazer com que o que ele estava escrevendo não fosse sufocado pelos militares. Então, é importante que a gente, quando vai fazer essa leitura, pense também no contexto da escrita. O cara foi perseguido, o cara foi preso, passou muitos anos no exílio, sem poder nem sequer ter notícias do Brasil. Então, ele teria que ter alguns cuidados para preservar sua vida e também para continuar falando. A ditadura matou muita gente, meu povo. A ditadura fez com que o Carlos Marighella fosse assassinado, o Vladimir Herzog fosse assassinado dentro das celas do doicódio, né? Ele fez com que o Frei Tito de Alencar, né, grande companheiro do Frei Beto, se enforcasse no exílio. Por quê? Porque não aguentou as memórias da tortura. Assistam o filme Batismo de Sangue, que é inspirado no livro do Frei Beto e narra a experiência dos padres dominicanos no Brasil. Narra a experiência do Frei Tito de Alencar, né, padre dominicano, cearense, socialista, que passou pelas piores torturas, desde estupros a violências físicas gravíssimas, e teve que ser exilado, se não me engano, na França ou na Itália, se for um país europeu, e não aguentou conviver com as memórias que a ditadura deixou nele, e se enforcou. Pessoas que falaram de coisas que fizeram de sua vida uma manifestação contra o regime militar e foram assassinadas para que pudessem se calar. Zuzu Angel, por exemplo, um estilista carioca, a mãe do Edgar Stuart Angel, foi assassinada pela ditadura militar. E aí nós devemos perceber que algumas pessoas acusam Paulo Freire de medo. Eu também teria medo. Nós teríamos medo. E se eu quisesse continuar falando, eu deveria me proteger. Mas aí, em nenhum momento ele foi omisso. Em nenhum momento ele foi negligente com a situação a que o Brasil estava vivendo naquele momento e que o Brasil esteve submetido até 1985, quando começamos o movimento de Direta Já, e aí embarcamos numa experiência democrática sabotada em 2016 com um golpe institucional, né, que derrubou a presidente Dilma Rousseff e nos colocou nesse inferno.
Desculpem os termos, mas, assim, antes de ser professor, eu também sou um sujeito político, né? Então, desde 2016, nós vivemos no inferno. O inferno com Michel Temer, o inferno com Jair Messias Bolsonaro, e aí cabe a nós, né, criarmos espaços de esperança, esperançar, e o convite que eu faço a vocês é esperançar a partir da obra e da militância de Paulo Freire. Mas eu encerro essa parte de hoje por aqui, e nós retomamos amanhã pela manhã. Tudo bem?